Um deles é que o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção e peculato. Segundo a Polícia Federal, o governador Cláudio Castro recebeu R$ 400 mil em propinas entre 2017 e 2019. Ele foi indiciado por supostos desvios de dinheiro de programas do governo quando ele era vereador e vice-governador na gestão Wilson Witzel. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, já que o Castro tem fórum privilegiado, será o ministro Raul Araújo, que é próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, Castro recebeu esses R$ 400 mil nessa época, que teriam sido entregues até numa viagem à Disney. Olha só, em uma operação realizada em dezembro de 2023, os agentes da Polícia Federal encontraram 128 mil e 7,5 mil dólares em dinheiro vivo na casa de Vinícius Sarcial, irmão do governador. E os investigadores ainda recolheram planilhas com nomes, valores e porcentagens em uma espécie de contabilidade da organização criminosa. E o Castro teria recebido propina em dinheiro vivo em casa, no estacionamento de um shopping, na casa de um assessor e na sede de uma empresa com contratos com o Estado, e durante uma viagem à Disney, o governador teria sacado propina de um suborno depositado por um empresário, então, segundo o relatório da Polícia Federal, que indiciou, então, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. E aí, gente? Sabe o que é interessante de tudo isso, Dri Rovai? Quem não aparece nessa lista é a Benedita da Silva, né? Se você pegar os governadores do Rio de Janeiro de 25 anos para cá, né, Rovai? Você não tem o nome da Benedita da Silva, você não tem a Benedita da Silva sendo presa, você não tem a Benedita da Silva sendo responsabilizada por atos de corrupção. E no caso do Cláudio Castro, é bem importante que ainda, se não me falha a memória, no final do ano passado, quando isso chegou a viralizar nas redes sociais, inclusive que o irmão dele ali de criação estaria envolvido nesses esquemas de corrupção, supostamente, a polícia teria encontrado, Dri Rovai, vídeos do tal encontro no estacionamento. Então, por isso que a situação do Cláudio Castro é complicada, porque não é uma coisa da boca para fora da polícia. A polícia do Lula, como eles costumam dizer, né, estaria perseguindo um aliado do Bolsonaro. Não, tem vídeos que comprovam que ele teria ido em um shopping no Rio de Janeiro, supostamente, receber este tipo de pagamento. E aí, para quem está comentando sobre o caso envolvendo o Raul Araújo, né, que eu não sei nem se eu diria só que ele é próximo ao Bolsonaro, viu, Dri? Eu me arriscaria a dizer aqui que o Raul Araújo, ele é bolsonarista. Porque a gente vê que as decisões que ele tem tomado em relação a tanto o clã Bolsonaro quanto pessoas próximas ao bolsonarismo, né, desde o governo Bolsonaro e durante o governo Lula também, meio que deixa evidente ali qual que é o posicionamento do Raul Araújo. Mas neste caso, eu acho que vai faltar fundamentação para ele tentar livrar a cara do Cláudio Castro. Que você tem o nome do Cláudio Castro apontado em listas de pagamento, você tem o nome do Cláudio Castro vinculado a um vídeo, supostamente, que ele estava recebendo propina em um estacionamento no Shopping Center no Rio de Janeiro, e que a polícia, inclusive, conseguiu encontrar esse vídeo. Você tem relatos, como a matéria traz, inclusive, de que o Cláudio Castro sacou dinheiro oriundo de propina fora do Brasil também. Então, eu quero entender qual será o malabarismo político do Raul Araújo. Só que aqui tem uma interrogação, né? Nesse caso. Por quê? Todo mundo vai lembrar que a BIM Paralela colocou um espião no Palácio das Laranjeiras, que trabalhava ali como assessor do vice-governador naquele momento, o Cláudio Castro. E que uma das coisas desse espião, supostamente, era conseguir informações para o clã Bolsonaro. A gente já entendeu, Rovai, que a descrição não é uma coisa que compete ao bolsonarismo. Ao contrário, eles gostam de cometer crimes, assinar as provas e fotografar com as provas para que todo mundo tenha 100% de certeza que foram eles que cometeram aquela infração e que as provas são reais. O grande problema, que eu acredito que vai ter uma pressão no Raul Araújo, Rovai, é que o Cláudio Castro pode pegar o telefone e falar: e aí, Jair, como é que vai fazer? Você vai conversar com o Raul ou eu vou ter que conversar com a PF para a gente resolver a situação? Eu acho que o grande problema disso tudo é isso.
Bolsonaro vai intervir, vai dar aquela ligadinha para o Raul Araújo para E foi o salvar. Cláudio Castro que salvou o Flávio Bolsonaro. E eu estou afirmando isso para vocês porque, com a queda do Witzel, quem indicou, Rovai, o novo chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi o Cláudio Castro. E foi o chefe do Ministério Público, supostamente, que, em tese, aliviaria a barra com os problemas que o clã Bolsonaro teria com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, será que o Cláudio Castro, quando for apertado ali, né, por um depoimento da polícia, porque a gente viu no caso do Ramagem, por exemplo, que a polícia tinha muito mais prova do que a gente encontrou publicada. Porque tem muita coisa que a polícia não publica porque quer confrontar no depoimento, quer confrontar em outras linhas de investigação. A gente descobriu, por exemplo, esse agente infiltrado no gabinete do Cláudio Castro agora. Isso não está no relatório da polícia que foi publicado, que está para a gente acessar, por exemplo. Então é a grande pergunta que fica. Será que a Polícia Federal não vai cobrar o Cláudio Castro algumas coisas que eles tenham prova? E o Cláudio fala, ó, eu tenho outras coisas para falar para vocês. Lembra da BIM paralela? Eu tenho mais detalhes. Como é que faz para a gente fazer uma Opa! unido? Bomba, então, exclusivo, ó, deixa eu só trazer o comentário do Sérgio Bertozzi. Hora da sessão pessimismo, ele está pessimista com que vai acontecer algo com o Cláudio Castro, se ele vai ser punido aí por essa, né, essa suposta corrupção. Mas diga lá, Carlito, bomba, então, exclusivo, novidades aí no caso da BIM paralela? Eu acredito que sim. E para esse povo que fica pessimista, eu queria fazer uma pergunta aqui, né? O que é que essas pessoas acham da inelegibilidade do Dallagnol, da inelegibilidade do Luciano Heng, da inelegibilidade do Bolsonaro, da inelegibilidade do Braga Neto, da prisão do Daniel Silveira, da prisão do Gabriel Monteiro? Eu queria entender, já que não dá em nada, que não funciona nada, que fica por isso mesmo, como é que vocês se sentem, então, vendo essas pessoas presas, os que precisaram ser presos, e aqueles que tinham de ficar inelegíveis, estando inelegíveis? A gente precisa escolher se a gente acredita ou não acredita, porque o Daniel Silveira foi preso, né? A gente precisa lembrar disso. O Gabriel Monteiro continua preso. O Bob Jeff, preso. Então, assim, a gente precisa meio que alinhar o discurso aí. Ou a gente acredita na justiça, ou a gente não acredita. É claro, Dri, Rovai, que o tempo da lei é diferente do nosso tempo. Eu vi até algumas pessoas questionando o Paulo Gonet, que se o Paulo Gonet vai se posicionar, se não vai, porque está demorando muito. O Paulo Gonet tem um prazo legal, gente, para se manifestar. Neste momento, se não me falha a memória, a PGR está em recesso. Se eu tiver errado aqui, alguém me corrija, por gentileza. E o prazo que o ministro Alexandre de Moraes deu para ele de 15 dias, Rovai, se não me falha a memória, só começa a contar a partir do início de agosto. Muita gente está contando desde a época da decisão do ministro Alexandre de Moraes que o PGR precisaria se manifestar, mas se não me falha a memória, ele tem direito de se manifestar contando a partir do início de agosto esses 15 dias. E sobre esse negócio do Cláudio Castro, Dri, assim, eu não sou corrupto, eu não sou bandido, mas eu assisto muito filme de máfia, assisto muita série de máfia, e uma coisa que a gente aprende ali nas séries é que as coisas, quando estão erradas, o Rovai, como a gente brinca aqui no Nordeste, ela tem de ficar na miúda, como a gente brinca aqui, ela tem de ficar no sigilo. Você não pode sair, por exemplo, marcando uma reunião com 20 ministros para combinar coisa errada. Você não pode sair infiltrando informantes em gabinetes, em prefeituras, em governos de vários estados, e trocar mensagens, trocar e-mails, inclusive desses esquemas, porque é muita prova sendo produzida. Então, eu acho que o Cláudio Castro pode sim ser mais um homem-bomba no entorno do Bolsonaro. A gente já tem o próprio Mauro Cid, a gente tem o Ramagem, que a gente não sabe exatamente o que o Ramagem tem, nem a polícia sabe exatamente o que ele tem ainda, né? Fora aquilo que a polícia já encontrou. A gente também tem o caso do Fábio Van Garten, que está se sentindo abandonado pelo Bolsonaro também, e agora o Cláudio Castro. E quando, Rovai, o Witzel foi cassado, foi impeachmentado, né? Ele falou o seguinte: a presidência da República tem funcionado com o único objetivo de proteger o filho do presidente Bolsonaro. Quem era esse filho? O Flávio. Naquela conversa que foi gravada ali na reunião, Dri, lá do dia 25 de agosto de 2020, em um dos momentos, a Pires, ali, a Luciana Pires, diz que membros do Ministério Público estavam preparando algumas coisas contra o Bolsonaro, só que tinha outros membros do Ministério Público que respeitavam Bolsonaro, admiravam Bolsonaro e a família dele e que não estariam deixando essas denúncias prosseguirem. Tanto que a própria Luciana falou o quê, Rovai? Que ela viu a peça, não foi que alguém contou, ela disse lá, eu vi a peça que o Flávio seria denunciado.
Ou seja, você teve a apresentação de um documento formal. E tem outra coisa que pouca gente tem falado na internet, eu falei lá no canal Historiador, eu vou até ver se eu trago isso hoje aqui na minha análise na revista Fórum, mas aquele informante da BIM Paralela no gabinete do Cláudio Castro revelou para o clã Bolsonaro que o Fabrício de Queiroz tinha feito uma delação premiada para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e que, inclusive, citava o Bolsonaro e que ele iria assinar a delação. Estranhamente, assim como aconteceu com a delação da viúva do Adriano da Nóbrega também, a Júlia Lotufo, a delação não foi aceita e não prosseguiu. Então, por que não prosseguiu? O que é que aconteceu? E por que o Queiroz ficou livre depois? Será que as falas do Witzel não estariam certas? Não que o Witzel seja um santo, evidentemente. Mas será que, neste caso, ele não estaria correto em relação ao que o Bolsonaro estaria fazendo para proteger os filhos, a si mesmo, porque muita gente fala em proteger os filhos, mas o esquema da rachadinha também envolve o Bolsonaro. Começou no gabinete do Carlos, passou pelo gabinete do Flávio e se consolidou no gabinete do Bolsonaro. Isso é notório. Inclusive, a filha do Queiroz, a Natália Queiroz, né, que conseguia, inclusive, quebrar uma das leis da física, né, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, estaria em Brasília cumprindo carga horária de 40 horas semanais e, ao mesmo tempo, estava no Rio de Janeiro dando aula de personal para artistas da Globo, né? Como pode, né? A pessoa tá, né, personal trainer lotada, ganhando salário no gabinete do Jair. Por favor, né? E com carga horária para cumprir, né? Porque tem trabalhos que são remotos, tem trabalho que você faz no local que o deputado foi eleito. No caso dela, não. No contrato dela tá lá, que vocês podem consultar, é público, tá? Ela tinha de estar em loco, lá em Brasília.